Muito bem, queridos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 14 do meu livro Pregando as Escrituras, cujo tema é Sermão Expositivo, e eu quero usar como definição as palavras do James Braga, que eu já tenho indicado para os irmãos aqui. Sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem e o esboço contém uma ideia principal. Então, como eu falei no vídeo anterior sobre o sermão textual, a metodologia do sermão textual e do sermão expositivo é basicamente a mesma. A diferença é em relação ao tamanho da passagem a ser pregada. Tá? Outra questão curiosa da própria definição de James Braga, que eu trabalho nesse capítulo, é que ele diz o seguinte: a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. Então, não é só a passagem que é trabalhada, que é explicada. É claro, é feita uma correlação com outras passagens bíblicas, quando for conveniente. Ilustrações devem ser usadas ou podem ser usadas, tá? Não a cada passagem, enfim, porque a pregação é a explicação do texto e a aplicação. Então, as ilustrações servem, às vezes, para aplicação, às vezes, até para a explicação, para dizer o que significa. Então, a gente faz uma comparação. Isso aqui é semelhante a tal coisa, e a gente conta uma ilustração. Tá? Muitas vezes também a gente precisa fazer, não somente nesse tipo de sermão, quero deixar isso muito claro, tá? Recorrer a traduções distintas, porque a passagem pode ser de tradução questionável, duvidosa, difícil, né? Como acontece aqui e acolá. Nós temos ótimas traduções em língua portuguesa, mas nenhuma é perfeita. Aliás, nenhuma tradução de nenhum outro livro é perfeita. Tá? Nenhuma tradução. O ideal é que todos nós, teólogos, soubéssemos grego, hebraico, aramaico e de preferência latim e outras línguas, mas não é, existe um mundo ideal, existe um mundo real, né? Eu mesmo não sou um grande conhecedor das línguas bíblicas. Eu estudei e vez por outra ainda estudo um pouco, mas recorro a comentários bíblicos, a dicionários, a programas de computador, enfim, sei um pouquinho mais de grego do que de hebraico, tá? Mas gostaria de saber um pouco mais. Mas infelizmente não tenho essa habilidade. Outra questão que eu gostaria de falar sobre o sermão expositivo é que ele não é o melhor tipo de sermão que existe. Não é o sermão que a Bíblia ensina que deve ser pregado, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz o contrário do que eu estou falando e recorrem a passagens até fora de contexto, na maioria das vezes, fora de contexto, diga-se de passagem, para defender essa ideia de que o sermão só é bíblico se ele for nesse método chamado expositivo. Mas o que é um sermão expositivo? É o método de leitura continuada, por exemplo, usada por Calvino há 500 anos? É um método que Spurgeon pregava, que hoje é conhecido como sermão textual, porque ele se baseava em torno de 70% dos seus sermões preservados. A gente sabe disso, que ele se baseava em um versículo ou partes de um versículo. Isso aí hoje seria sermão textual. Ou é o tipo de sermão textual que o Hernandes Dias Lopes faz, ou ainda que o Luiz Saião faz, onde ele extrai a ideia principal da passagem e não sai explicando tintim por tintim da passagem. Quem define isso? Quem define isso? Então eu usei como parâmetro James Braga, que é um autor muito consagrado, seu livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, muito consagrado. Certamente, se você lida com homilética, você já cursou seminário, conhece a obra, conhece o autor, mas sou eu quem vou definir isso? São esses outros teóricos que vão definir isso? Não. Na Bíblia, qual tipo de sermão que a gente encontra? Os profetas, Jesus e os apóstolos pregando. Textual, expositivo, temático? Ora, não há um só tipo de sermão na Bíblia. Não há só uma maneira de fazer Neston, como dizia a propaganda do início dos anos 90. Então, temos cuidado com isso. Sermão expositivo é mais uma maneira de preparar refeições para o povo de Deus.
mas está longe de ser a única e não é a melhor necessariamente. Que Deus nos abençoe.